Glória a Deus! Chegamos ao curso Conheça a Sua Mente e Você Mudará a Sua Vida, com o pastor Fernando Alberto da Silva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui com você. Quero lhe dar as boas-vindas a este curso maravilhoso que será um divisor de águas na sua vida. Depois deste curso, depois do conhecimento que você irá adquirir neste curso, organizando esse conhecimento, colocando em prática, a sua vida nunca mais será a mesma. Lembrando que não é uma mágica, não, é um processo. A mudança não é do dia para a noite. Este curso não é como aqueles cursos, mude a sua vida em 3 meses, mude a sua vida em 1 mês, mude em 15 dias, em 1 semana, em 7 dias. Não, não esqueça tudo isso. Este curso ele é orgânico. Ele é uma mudança orgânica. Não é algo imediato, não é o imediatismo, é um processo que, se aplicado, o fruto será colhido. Então vamos ao primeiro vídeo, ao primeiro estudo deste curso, Conheça a Sua Mente e Mude Sua Vida. Aula de número 1. Quem é você? Esta é uma das perguntas mais importantes para o nosso desenvolvimento pessoal. Por isso estou iniciando este segundo módulo, essa segunda aula do curso com este tema: quem é você? Por que é importante saber quem é você? Qual a importância disso? Por que é importante? Porque é através deste conhecimento que podemos encontrar nosso lugar no mundo. Sem o conhecimento, se você não souber quem é você, você não vai saber qual é a sua missão. E não sabendo qual é a sua missão, como você vai encontrar o seu lugar no mundo? Somos como a natureza. Olhe para a natureza. Cada árvore tem seu lugar. Cada árvore tem seu papel. Cada árvore tem sua missão específica. Assim é você. Assim como Deus organizou a natureza, as árvores, as plantas, etc. Cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar, para dar o seu devido fruto. Assim é comigo. Assim é com você. Existe um lugar no mundo que é seu. Existe um lugar no mundo que lhe pertence. Para que você ocupe o seu espaço no mundo, você precisa saber quem é você. Sem esse conhecimento, você vai ficar vagando pela vida. Vai bater em uma porta, vai bater em outra porta, você vai procurar a sua profissão, não vai encontrar, vai bater um emprego, vai bater em outro emprego, coisas não vão dar certo, você não vai ter uma solidez, vai sempre estar mudando. Por quê? Porque você não se conhece. Quando você souber quem é você, você encontrará o seu lugar no mundo. Devemos saber, devemos conhecer quem somos nós, as qualidades, os defeitos, os limites, os dons, as capacidades, os talentos, e assim poder viver uma vida mais equilibrada. Você vivendo no seu devido lugar, você vivendo no seu devido espaço no mundo,
produzindo o que você foi criado para produzir. Você sabia que existe um lugar no mundo? Você sabia que existe uma área, um espaço no mundo que lhe pertence, que é seu, que o Criador lhe colocou nele, para que você cumpra, para que você realize a sua missão? Existe. Existe. E aqui neste curso você irá conhecer o seu lugar, o seu espaço. E assim você irá poder cumprir com a sua missão de vida. Você já se fez esta pergunta? Quem sou eu? Você já se perguntou de uma forma verdadeira? Você já parou um pouco, olhou para dentro de você e se perguntou: quem sou eu? Qual o meu lugar no mundo? Para que eu vim a este mundo? Qual foi a resposta? A que conclusão você chegou? Quem é você? Em primeiro lugar, você não é um ser humano. A opinião geral, o pensamento da maioria é: você é um ser humano. Mas você não é um ser humano. Esta é a primeira realidade sobre quem é você. Você não é um ser humano. Você está em uma condição humana. E por estar em uma condição humana, você é igual a todos os seres que também estão na condição humana. Em outras palavras, você não é maior nem menor do que ninguém. Você não é melhor nem pior do que ninguém. Você é igual. Somos iguais. Ainda que algumas pessoas lhe considerem inferior. Ainda que algumas pessoas se considerem superior a você. Mas no fim das contas, somos todos iguais. Mas o que significa ser, entre aspas, um ser humano? Ou estar em uma condição humana? Como falei anteriormente, na opinião geral, somos seres humanos. É o que diz a maioria. É o que pensa a maioria. É o que acredita a maioria. Mas na realidade, quem somos nós? Quem é você? Biblicamente falando, de acordo com a palavra de Deus, respeitando todas as religiões, não sei qual a sua religião, não sei quais suas crenças, mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que está escrito na Bíblia, não somos um ser humano. Somos um espírito vivendo uma experiência humana.
assim como Jesus de Nazaré veio ao mundo para viver uma experiência humana, cumprir uma missão, cumprir um chamado, cumprir uma tarefa. Conforme diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que assim como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Assim como Jesus veio ao mundo para participar de uma vida terrena, de uma vida humana, assim é você. Você veio ao mundo, você está no mundo para viver uma experiência humana, uma experiência terrena. Em segundo lugar, somos a imagem e a semelhança de Deus. Como dizem Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Esta é a nossa origem, esta é a sua origem, a sua essência é divina. Você é um espírito que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus é Pai do seu espírito. Ele é Pai do nosso espírito. Somos um espírito vivendo uma experiência humana para cumprir um propósito estabelecido pelo Pai, e Deus é o Pai do nosso espírito. Conforme dizem Hebreus, capítulo 12, e o versículo de número 9. Na Bíblia está escrito em Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo de número 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha a expressão bíblica. Pai dos Espíritos. Deus não tem filhos humanos. Deus tem filhos espíritos que estão vivendo uma experiência humana. Esse corpo humano, esta vida terrena, é o resultado do pecado de Adão e Eva. O sangue que corre na nossa veia, o corpo que temos, a mente que temos, os órgãos que temos, é o resultado do pecado de Adão e Eva. Jesus disse em Mateus, capítulo 23, e o versículo de número 9, Jesus disse algo lindo. Mateus 23 e o 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Deus é o nosso Pai, não Pai humano. Você tem um Pai humano e você tem um Pai espiritual. Deus é o teu Pai. Você é um espírito que está vivendo uma experiência humana. Este espírito
que é filho de Deus, você, esse espírito ganhou um corpo. Este espírito, ele recebeu do Pai dos Espíritos um corpo, um cérebro e uma mente para viver neste mundo e assim poder cumprir o seu propósito aqui neste mundo e assim poder cumprir o seu destino. Nenhum espírito veio a este mundo por acaso. Veio com um propósito, cumprir um destino dado pelo Criador, dado pelo Pai dos Espíritos, dado por Deus. O Salmo 139, versículo 13, o Salmo 139, versículo de número 13, está escrito assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me, ou seja, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas existiam. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes, ou quão grande é a soma deles. Observe o que o salmista diz. Deus criou um corpo, Deus formou um corpo para o espírito dele, para cumprir um propósito. Lembre-se, há um lugar no mundo que lhe pertence, há um lugar no mundo que é seu. Você tem um dom, você tem talento, você tem capacidade, você tem qualidade que o Criador colocou em você. E esse lugar é seu no mundo. E há um lugar no mundo esperando você. Sabia disso? Há um lugar no mundo lhe esperando. Há um espaço no mundo esperando por você. Você precisa despertar. Está escrito no capítulo 5, versículo 14 de Efésios. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo é a palavra. A palavra de Deus, o conhecimento te desperta, te acorda. E você está aqui neste curso para conhecer a sua mente, mudar a sua vida, encontrando o seu lugar no mundo, o seu espaço. Qual a sua missão? O que você ama fazer? O que mais te toca? Eis a pista para você descobrir, caso você ainda não saiba qual é o seu lugar no mundo, e se você já sabe, aperfeiçoar, organizar o conhecimento e a aplicabilidade, colocar em prática. Você está neste curso para isto, para conhecer a sua mente, organizar o conhecimento e mudar a sua vida, se colocando no lugar certo, se colocando no espaço certo neste mundo. Olha a grandeza do mundo. O mundo é de Deus. O mundo pertence a Deus. Conforme diz em Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Pertence a Deus. Você é de Deus. Olhe para o tamanho do mundo. Olhe para a imensidão deste mundo. Existe um lugar nesse mundo
que foi feito, criado por Deus para você. Existe uma área no mercado de trabalho que te pertence. Talvez você esteja trabalhando em um trabalho que você não goste. Talvez você esteja fazendo algo que não goste e tendo um salário que não goste. Mas a partir do momento que você encontrar o seu lugar no mundo, vai mudar a sua situação. E se você já encontrou o seu lugar no mundo, e se você já encontrou a sua missão de vida, vá para cima. Organize o conhecimento, se aperfeiçoe cada dia mais. Existe um lugar que é seu. Em Jó capítulo de número 10, versículo 11, está escrito algo muito lindo, muito maravilhoso. Jó capítulo 10, versículo 11. De pele e de carne me vestiste, e de ossos e de nervos me entreteceste ou me cobriste. Vida e benevolência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. É Jó dizendo: eu recebi um corpo para cumprimento de uma missão. Você tem uma missão. Esse espírito, o seu espírito, você ganhou um corpo, um cérebro e uma mente para cumprir o seu destino, para cumprir o seu propósito aqui neste mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo de número 11, está escrito: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Olha que palavra gloriosa. Deus te trouxe ao mundo e Deus não pediu opinião a ninguém. Deus não pediu nenhuma opinião. Deus não pediu nenhum voto. Ele trouxe você a este mundo. Ele lhe deu um destino para que você cumpra seu destino neste mundo. Você já sabe qual é o seu destino? Você já sabe qual o seu lugar no mundo? Você já conhece qual lugar no mundo que é especialmente seu? Você já sabe qual é a profissão que é para você? Olha o mercado de trabalho que existe. Olha as áreas que existem. Qual é a sua área? Qual o seu dom? Qual o seu talento? Há um lugar para você. Há um lugar que é seu. Existe uma história contada, tirada da mitologia grega, de Édipo, onde diz que o pai de Édipo, ao receber uma profecia sobre seu filho, ele quis evitar o seu destino por essa profecia. Pagou um alto preço. Édipo, seu filho, querendo fugir do seu destino, também pagou um alto preço. Assim é na nossa vida. Ao querer fugir
do nosso destino, acabamos pagando um preço. Édipo, quando nasceu, era um garoto lindo, era um garoto maravilhoso, lindo, uma criança linda. Seu pai, ao levar ele a um adivinho, a um profeta, o profeta disse que aquele menino seria a causa da destruição dele. O profeta disse que aquele menino iria casar com a mãe e iria matar o pai. O pai, para evitar tal tragédia, manda um de seus servos levar o menino Édipo, a criança Édipo, para uma floresta e deixar lá para os bichos comerem. E o servo, ao chegar na floresta, amarra Édipo de cabeça para baixo em uma árvore e fica esperando ele ser devorado. Passado algum tempo, ele olhando a situação da criança, os pés inchados, Édipo significa pés inchados, ele com dó da criança, ele pega aquela criança e tira dali. Alguns minutos ou horas depois, passa um pastor pelo caminho e o servo dá Édipo ao pastor. O pastor chega na cidade de Corinto, ele não tendo condições de criar o menino, ele dá para o rei. Quando Édipo cresce, ele descobre a profecia. Ele descobre que havia uma profecia acerca dele, de casar com a mãe e de matar o pai. Muitos anos se passaram. Certa vez, quando Édipo descobre esta verdade, ele foge da cidade. Quando ele vem caminhando, ele encontra um bando de pessoas, soldados, uma escolta, e alguém, ao passar pela estrada, empurra Édipo. Édipo forte, corajoso, revidou o empurrão. E ali começou a briga. E Édipo, naquela briga, matou alguém, um senhor, que era um líder daquele povo ali. E ele foge. E quem era esse líder? Seu próprio pai. Chega na cidade, vai passar alguns dias. Havia um bicho na cidade que estava matando muitas pessoas. E esse bicho, ele soltou um enigma que ninguém conseguiu decifrar. E Édipo, ao ter esse conhecimento, o rei disse assim: quem descobriu o enigma da tal fulana vai casar com a irmã da minha esposa. Ou melhor, vai casar com a minha cunhada. O marido tinha morrido, vai casar com minha cunhada. E Édipo foi para este encontro. Chegando lá, o bicho perguntou, um bicho em forma de mulher, metade bicho, perguntou: de manhã eu tenho 3 pernas, eu tenho 4 pernas, de manhã eu tenho 4 pernas, meio-dia eu tenho 2 pernas, e à noite eu tenho 3 pernas. Que bicho sou eu? Édipo parou um pouco e disse: o ser humano. O ser humano, na idade, no princípio da vida, ele tem 4 pernas. Ele anda com as pernas e com as mãos, quando o bebê está engatilhando.
Depois ele anda com 2 pernas. E no fim da vida, na noite, ele anda com 3 pernas, as 2 e a bengala. Ao decifrar esse enigma, aquele bicho começa a se evaporar. E ele some. Em seguida, Édipo é levado ao palácio e casa com a tal mulher, sem saber que era sua mãe, sem ter noção que era sua mãe. Passado muitos anos, Édipo teve 4 filhos com esta mulher, 3 homens e uma mulher. Chegou um determinado tempo que Édipo ele conheceu a verdadeira história. Ele conheceu que tinha casado com a sua mãe e que tinha matado seu pai. Resultado, para que Édipo não visse a sua dor, ele se achou tão indigno que ele cegou seus olhos para não ver nunca mais a sua mãe. E sua filha o levou para fora da cidade. Olha que história, né? Todos nós temos um destino. Você tem um destino. Existe um lugar no mundo que é seu. Tanto Édipo como seu pai, querendo fugir do destino, pagaram um alto preço. Assim é em nossa vida. Podemos até fugir do destino que Deus nos deu, mas iremos pagar as consequências. Iremos colher os frutos. Quantas pessoas fogem do seu destino? Quantas pessoas estão trabalhando em um trabalho que não gosta? Ou trabalhando para outra pessoa, tendo a capacidade, tendo no seu destino trabalhar para você. Mas você foge do seu destino. E quando você foge dele, você está chamando encrenca para a sua vida. Trabalhe no que você não gosta, até você estar preparada para trabalhar no que você ama. Faça o que você não gosta, não tem problema. O que você não pode é permanecer a vida inteira fazendo o que você não ama, trabalhando no que você não ama. E o pior, para realizar o sonho de quem faz o que ama. Você está aqui nesse curso para despertar. Você está aqui nesse curso para que haja uma mudança na sua vida. É tempo de mudar. Não podemos mudar o nosso destino. E se mudarmos, pagaremos um preço por isso. As consequências vêm. Trabalhar no que não gosta, fazer o que não gosta. Estar na condição humana significa estar em uma condição defeituosa. Isto mesmo. Estar em uma condição humana significa estar em uma condição defeituosa. Defeitos esses que são difíceis de serem reconhecidos.
Quem somos nós? Quem é você? Um espírito que está em uma condição humana. E esta condição humana é uma condição defeituosa. Por estar em uma condição defeituosa, temos defeitos. E esses defeitos, alguns deles, ou a maioria deles, boa parte deles, são difíceis de serem reconhecidos. Por quê? Primeiro, porque o ego tem uma imagem de perfeição, de correto, de certo. Existe em nós uma idealização de alguém que é perfeito. Existe em nós 3 eu. O eu real, o eu ideal e o eu imaginário e o eu egóico, que é chamado de superego. O segundo motivo pelo qual alguns defeitos são difíceis de serem aceitos é porque eles estão em uma parte de nós que não temos acesso conscientemente. Existem coisas em nós que, se forem conhecidas por nós, nos liberta. Nos liberta. Mas existem outras coisas que, se forem descobertas, vai gerar um impacto no ego. Por quê? Porque a imagem do ego é uma imagem idealizada. Ao ego real e ao ego ideal. Existe em mim e existe em você o ego real, quem somos humanamente falando em nossa essência. Desde os primórdios da nossa vida. E existe o ego ideal, a idealização. E por estarem em uma parte da mente que não temos acesso, e existem outros defeitos que temos consciência deles, mas não queremos reconhecê-los. Quantos defeitos temos e não o reconhecemos? É aí onde mora o perigo e a causa de muitos conflitos internos. Por alimentarmos uma falsa crença de que somos perfeitos, por causa da falsa idealização que criamos do nosso ego
o ego idealizado, por causa desta idealização de que somos perfeitos, de que somos corretos, de que fazemos tudo certinho, é essa idealização egóica que causa conflitos internos. Por quê? Porque quando este ego perfeito, quando este ego que não falha, que faz tudo certinho, quando ele comete um erro, quando ele comete uma mentira, quando ele julga pela aparência, quando ele critica, o que é que acontece? O superego, ele entra em cena. Falando através dos pensamentos. Você fez isso? Você fez assim? Você caluniou? Você não é tão certinho como você pensa. Você não é tão bonzinho como você pensa. Você não é tão puro como você pensa. Olha o que você fez. Começou uma briga dentro de nós. E a briga permanece mais ferrenha quando não reconhecemos esses defeitos. Quando não o aceitamos, quando não reconhecemos eles, criamos os nossos próprios fantasmas. Que caminho devemos seguir? Primeiro, caçar, identificar, fazer o papel de um detetive. Em segundo lugar, reconhecer. Não tem a expressão aceita que dói menos? Não somos seres perfeitos. Somos perversos. Somos depravados, imorais, rebeldes. Esses defeitos, eles precisam ser reconhecidos e depois negociar. Não fazer vista grossa. Não. Exemplo, eu sou chato. Eu sou chato. Aí eu vou fingir que não sou chato. Eu vou ignorar a chatice. Eu não vou olhar para a chatice. Eu sou mentiroso. Eu sou falso. A pessoa não vai olhar para esses defeitos. Eu sou crítico da vida dos outros. Eu sou fofoqueiro. Eu compro e não pago. Aí eu vou olhar para esses defeitos e vou fazer vista grossa? O ego, a imagem, a idealização, o ego idealizado, o ego perfeito, a pessoa perfeita, vai olhar para esses defeitos e não vai reconhecer. Quando deveríamos olhar para o defeito, olhar para a chatice, fazer um acordo com ela e dizer, eu não preciso ser chato. Para que ser chato? O que eu ganho sendo chato? E assim, conversando com esse defeito, posso me ir melhorando.
O defeito sou chato é um ponto entre tantos outros que temos, como desejo, vontade, que quando não são reconhecidos, acabam sendo reprimidos, guardados. E sendo reprimidos, sendo guardados em algum lugar dentro de nós, eles vão querer aparecer. Eles vão querer se manifestar de todo jeito, de uma forma ou de outra, de um meio ou de outro meio. E frequentemente eles aparecem. Todo desejo, todo pensamento, toda vontade que foi reprimida está em algum lugar dentro de nós e procura e trabalha, insiste em se manifestar na nossa vida. Os desejos dentro de nós funcionam como uma criança. Imagina uma criança. Quando a criança quer algo, qual desejo? A criança é o princípio do prazer. A criança quer prazer. Aconteça o que acontecer, ela vai satisfazer o prazer dela. Seja comer, seja fazer xixi, seja fazer cocô. É assim que somos. É assim que o desejo é dentro de nós. O que Freud chamou de impulsos. Na condição humana que estamos, somos assim. Seres humanos com defeitos e muitos, ou melhor, somos espíritos em uma condição, em uma forma humana falha. O espírito é perfeito. Conforme dizem Colossenses 3:10, e estais perfeito em Cristo. Esse espírito recebeu um corpo, um cérebro e uma mente para viver neste mundo, para cumprir sua missão, seu destino aqui no mundo. Podemos afirmar que você é o espírito que habita em um corpo, tem uma mente e um cérebro, ou seja, você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é o seu cérebro, você é um espírito que tem uma mente, que tem um cérebro e habita em um corpo. Então, se perguntarem a você, quem é você? A resposta é: você é um espírito vivendo uma experiência humana. Você é um espírito que tem uma mente, um cérebro e habita em um corpo. E a mente? O que é a mente? Tema para o próximo estudo. Conheça sua mente e você mudará a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.